Pare tudo o que está fazendo e presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Às vezes, a pessoa que você mais ama já está de saída, e você é o último a perceber. Eu sei como é. Eu já estive ali, sentado numa mesa fria de um café qualquer, ouvindo frases soltas que pareciam inofensivas, mas que no fundo eram despedidas disfarçadas. Frases que quebravam algo dentro de mim sem que ela sequer levantasse a voz. E o mais cruel é que a gente sente. Sente quando está sendo esquecido aos poucos. Sente o peso do silêncio, mesmo quando as palavras continuam saindo. Foi vivendo isso na pele que eu aprendi a enxergar os sinais que a maioria prefere ignorar. E hoje, eu quero te contar as frases que ninguém te ensina a decifrar, mas que podem salvar você de continuar lutando sozinho numa relação que já acabou. Fica comigo até o final, porque entender isso pode mudar não só como você enxerga os outros, mas principalmente como você se enxerga daqui pra frente. Eu não sou de me fazer de vítima. Aliás, passei anos da minha vida achando que, se eu me dedicasse bastante, se eu fosse presente, carinhoso, leal, tudo estaria garantido. Como se o amor fosse uma conta matemática. Dedicação entra, felicidade sai. Eu acreditava nisso com todas as minhas forças. Até o dia em que a vida resolveu me ensinar uma daquelas lições que a gente nunca esquece, do jeito mais duro possível. Era uma sexta-feira cinzenta, daquelas em que até o céu parece pesado. Eu cheguei em casa mais cedo, com flores na mão, como fazia antigamente. Achei que talvez um gesto simples pudesse reacender alguma coisa que eu sentia estava se apagando entre nós. Quando abri a porta, encontrei ela no sofá, celular na mão, olhos brilhando. Mas não era pra mim, eu soube na hora. Não foi o que ela disse, foi o que ela não disse. Foi o jeito como ela escondeu a tela, como ela se levantou rápido demais, como o sorriso dela por um instante pareceu envergonhado. Sabe quando o corpo dela ainda tá ali, mas a alma já se despediu? Foi isso que eu senti naquele dia. A partir dali, comecei a perceber pequenas frases que, antes, eu nem teria dado bola. Coisas aparentemente inofensivas, mas que agora, olhando para trás, eu vejo que eram verdadeiros alarmes silenciosos. Hoje eu quero dividir isso com você. Não para te deixar paranoico, mas para te abrir os olhos. Porque às vezes, o que destrói não é a traição em si. É o tempo que a gente passou se enganando, fingindo que não viu os sinais. O primeiro aviso é sutil. Vem disfarçado de uma frase que parece elogio, mas que carrega uma comparação invisível. Você é tão diferente dos outros caras. No começo parece bom ouvir isso. Parece que ela te coloca num pedestal. Mas com o tempo, se você prestar atenção, vai notar que essa comparação constante começa a ganhar outro tom. É como se ela estivesse medindo você contra outro alguém que talvez ela já esteja idealizando em silêncio. Eu vivi isso na pele. Ela falava que eu era maduro, seguro, tranquilo, enquanto nos olhos dela, o brilho da novidade morria aos poucos. E o pior, eu tentava ser ainda mais maduro, ainda mais compreensivo, como se eu pudesse ganhar uma corrida que ela já não queria mais correr. A segunda frase é ainda mais traiçoeira. Você merece alguém melhor. Quando ouvi isso pela primeira vez, achei que era preocupação genuína. Achei que era carinho. Mas hoje eu entendo. Era culpa. Era a consciência dela tentando se limpar antes do abandono. Essa frase é um jeito de te empurrar para longe sem parecer cruel. É como se ela estivesse te dizendo, sem palavras, que já não se vê mais ao seu lado, que já não quer mais ser a pessoa que te faz feliz. E dói. Dói porque vem disfarçado de amor. Mas é no fundo uma despedida mal disfarçada. Eu me lembro do dia em que ouvi essas palavras. Ela estava sentada à minha frente, mexendo distraidamente na aliança que ainda usava. A voz dela era baixa, quase triste, como se estivesse sofrendo comigo. Mas os olhos dela já estavam longe, já estavam em outro lugar, ou pior, em outra pessoa. O terceiro alerta vem embalado em desculpas. Eu preciso de um tempo para mim. Pode até ser verdade. Às vezes, de fato, as pessoas precisam de espaço. Mas quando essa frase aparece de repente, sem que antes existissem grandes conflitos, sem que tenha havido conversa, cuidado, porque muitas vezes esse tempo para mim é só o nome bonito que ela dá para um tempo com o outro. Eu sei, é duro ouvir isso, mas é melhor encarar a verdade do que viver alimentando uma esperança morta. No meu caso, o pedido de tempo
Veio depois de semanas de afastamento silencioso. Ela já não ria das minhas piadas. Já não me procurava para dividir as pequenas coisas do dia. Já não era mais ela mesma comigo. E quando eu perguntei se havia algo errado, ela sorriu triste e disse que só precisava de espaço. Eu quis acreditar. Eu me forcei a acreditar. Mas a realidade é que o espaço que ela queria já tinha dono. E nesse momento, uma parte de mim já sabia. Mas a outra parte ainda era covarde demais para aceitar. Eu não estou aqui para te dizer que toda mulher que pede um tempo ou elogia outros caras está te traindo. Eu estou aqui para te dizer que você precisa aprender a ouvir com o coração, não só com os ouvidos. Às vezes o silêncio grita mais alto que as palavras. A quarta frase, essa corta fundo. Você mudou, dita assim, sem muita explicação, jogada no ar como quem larga uma pedra no rio e não se importa com as ondas que ela causa. E, ironicamente, muitas vezes é verdade. A gente muda, mas nem sempre no sentido que ela quer te fazer acreditar. Eu passei noites em claro tentando entender onde foi que eu tinha mudado tanto. Revirava conversas antigas na cabeça, tentava lembrar gestos, atitudes. Cheguei até a me culpar. Será que eu deixei de ser aquele cara que ela admirava? Muito tempo depois eu entendi. Quando ela disse, você mudou, o que ela realmente queria dizer era, você não é mais novidade para mim. E isso, meu amigo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com as expectativas fantasiosas que ela mesma criou. A verdade dura, que ninguém gosta de admitir, é que algumas pessoas se apaixonam pela sensação de novidade, não pela essência de quem você é. Elas se encantam com o começo, com o frio na barriga, com o mistério. Mas quando a rotina chega, quando o verdadeiro nós começa a se formar, elas se assustam. E aí, para não encarar a própria imaturidade emocional, jogam a culpa em você. Dizem que você mudou, quando na verdade o que mudou foi o lugar que você ocupa dentro da cabeça dela. Eu lembro de um dia específico. Estávamos em um café, lugar que ela adorava. Enquanto ela mexia na xícara de café com movimentos distraídos, sem nem olhar para mim, soltou essa frase: você mudou. Sem emoção, sem acusação, quase como quem comenta sobre o clima. Naquele momento eu senti como se estivesse conversando com uma desconhecida. Alguém que já não queria mais me reconhecer. A quinta frase é a mais fria de todas. É o golpe final, mesmo que venha envolto em palavras doces. Eu te amo, mas não estou mais apaixonada. Talvez essa seja a frase mais cruel que alguém pode ouvir, porque ela te dá uma esmola de carinho ao mesmo tempo em que te nega o que mais importa: o desejo de ficar. Quando eu ouvi isso, achei que estava em um pesadelo. Como é possível amar alguém e não querer estar com essa pessoa? Passei semanas tentando entender, tentando achar brechas, tentando fazer acordos silenciosos comigo mesmo. Talvez, se eu mudar isso. Talvez, se eu for mais aquilo. Talvez. Mas não existe talvez nesse tipo de situação. Existe apenas uma realidade nua e crua. Ela já não quer mais. E ponto final. Quando uma mulher diz que te ama, mas não está mais apaixonada, é como se ela estivesse escrevendo a carta de despedida mais fria do mundo, usando papel de presente. É nesse momento que você precisa ser mais forte do que nunca, porque tudo dentro de você vai querer lutar, implorar, se apegar a qualquer migalha de esperança. Mas a dignidade precisa falar mais alto. Eu lembro da última vez que a vi. Ela estava linda como sempre. Mas entre nós havia um abismo invisível que nem todos os eu te amo do mundo poderiam atravessar. Eu sorri. Ela chorou. E ali, sem precisar dizer mais nada, eu entendi. Amor sem desejo é como uma casa sem porta. Você pode até morar ali, mas nunca vai se sentir seguro de verdade. Depois que tudo acabou, eu passei meses remoendo cada palavra, cada gesto, tentando encontrar onde foi que perdi ela, tentando entender se poderia ter feito diferente. Mas a verdade é que, às vezes, a culpa não é nossa. Às vezes, o outro simplesmente decide partir. E a nossa única escolha real é aceitar. Aceitar que nem todo amor é eterno. Aceitar que nem sempre o problema é você. Aceitar que muitas vezes ser deixado também é uma forma de proteção. Eu demorei para entender isso. Demorei para olhar para mim mesmo e ver que eu merecia mais do que alguém que já havia partido por dentro. Demorei para perceber que o amor verdadeiro não precisa ser implorado.
E talvez você que esteja me ouvindo agora esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja tentando agarrar uma relação que já escorreu pelos seus dedos. Talvez esteja tentando encontrar sinais de esperança, onde só existem despedidas silenciosas. Se for esse o caso, deixa eu te dizer uma coisa. Do fundo do coração, não mendigue amor. Não implore por espaço na vida de quem já não te vê mais como prioridade. Se for para lutar, lute por você, pelo seu respeito próprio, pela sua paz. O mundo é grande demais para você se apegar a quem já escolheu ir embora. Mas não é só isso. Existem ainda outras frases que passam despercebidas e que são ainda mais traiçoeiras. Frases que parecem inofensivas, mas que carregam dentro delas a semente do afastamento. A sexta frase que deveria acender o sinal vermelho é: você merece alguém que te faça feliz de verdade. Repara bem, não é eu quero te fazer feliz. É alguém, uma entidade invisível, genérica, qualquer outra pessoa que não ela. É como se ela estivesse te desligando da vida dela com a falsa gentileza de quem devolve um presente que não quer mais. Quando ouvi isso, eu tentei me convencer de que era amor altruísta. Tentei ver grandeza nas palavras dela. Mas a verdade é que aquilo era desistência. Era ela dizendo, sem coragem de ser direta, que já não queria mais ser a pessoa ao meu lado. E isso dói, porque te faz sentir descartável. Te faz acreditar que o problema é você. Mas na realidade, é só a máscara da covardia. Ela já fez a escolha, só não tem a coragem de arcar com o peso dela. A sétima frase é ainda mais amarga, porque se esconde atrás da falsa maturidade. Somos muito diferentes. No começo da relação, essas diferenças eram encantadoras. Lembra? Você era o cara misterioso, ela era a mulher espontânea. Você gostava de cinema, ela de praia. Essas diferenças eram combustível para a química. Mas quando ela começa a usar isso como desculpa, é sinal de que a admiração virou irritação, de que as pequenas incompatibilidades viraram muros. E mais, uma vez sem perceber, ela já começou a construir distância. Eu ouvi essa frase numa conversa em que eu achava que estávamos resolvendo problemas. Estávamos tentando entender o que tinha mudado, onde tínhamos nos perdido. Eu tentava mostrar que diferenças são superáveis. Ela só queria uma saída elegante. E o mais cruel de tudo, às vezes ela acredita de verdade que é pelas diferenças. Mas lá no fundo, o que a empurra para longe é outra coisa que ela não quer ou não sabe admitir. Alguém novo, alguém diferente, alguém que neste momento é só projeção, só ilusão. E aí vem a oitava e última frase, talvez a mais silenciosa, a mais traiçoeira de todas. Preciso focar em mim agora, assim seca, sem choro, sem escândalo, sem explicação, como se todo o investimento emocional, todas as noites de conversa, todos os planos feitos juntos, pudessem ser simplesmente varridos para baixo do tapete. Claro, todo mundo precisa focar em si de vez em quando. Isso é saudável. Mas quando essa frase aparece no meio de uma relação onde não havia sinais tão graves assim, ela geralmente significa: eu já estou interessada em outro, mas ainda não quero admitir isso nem para mim mesma. É uma fuga elegante. É como se ela colocasse um ponto final, mas de lápis, para parecer que ainda há chance de voltar. Mas não se engane. Quando alguém realmente quer ficar na sua vida, ela foca em si. E ainda assim, encontra espaço para você. Eu senti isso. Na pele, no osso, no silêncio das madrugadas em que eu olhava para o celular esperando uma mensagem que não vinha mais. Tentando entender em que momento eu tinha deixado de ser prioridade. Tentando me convencer de que talvez, se eu esperasse mais, um pouco se eu tivesse mais paciência, as coisas voltariam a ser como antes. Mas as coisas não voltam, porque quem já decidiu partir mentalmente, já não pertence mais ao mesmo tempo que você. E o mais difícil de aceitar é isso, que a decisão de ficar ou partir é muito menos sobre o que você fez ou deixou de fazer, e muito mais sobre o que o outro sente, ou deixou de sentir. A gente se culpa porque é mais fácil acreditar que erramos do que encarar o vazio da indiferença. A gente se sabota porque, no fundo, tem medo de admitir que nem todo amor é correspondido na mesma intensidade. Mas a liberdade verdadeira começa quando você entende que o amor não é uma dívida, que você não precisa convencer ninguém a te amar, que a pessoa que quiser ficar, vai ficar, sem desculpas, sem frases tortas, sem meias verdades. Hoje, olhando para trás,
Eu percebo que essas frases não foram o fim da minha história. Foram apenas sinais de que eu estava sendo empurrado para um novo começo. Na época parecia o fim do mundo. Eu carregava uma sensação de vazio, como se tivesse perdido uma parte de mim que nunca mais poderia ser preenchida. Mas com o tempo, entendi que o que eu perdi foi a ilusão de estar com alguém que já não me escolhia mais. A real é que, às vezes, a vida arranca da gente aquilo que está pesando tanto que a gente nem sente mais. E a dor da perda é o preço que a gente paga para voltar a ser livre. Demorou para eu reconstruir minha autoestima. Demorou para eu confiar de novo. Demorou para eu olhar no espelho e ver um cara inteiro, e não um pedaço do que alguém deixou para trás. Mas foi nesse processo, silencioso, solitário, profundo, que eu encontrei algo que eu nem sabia que procurava. Respeito próprio, amor próprio, e principalmente a consciência de que eu não preciso ser escolhido para ter valor. Hoje eu sei. Se alguém quiser ir, eu deixo a porta aberta. Se alguém não sabe se quer ficar, eu faço questão de não implorar. Porque amor de verdade não é luta, não é insistência cega, não é disputa silenciosa contra fantasmas invisíveis. Amor de verdade é escolha consciente, todos os dias. Se você está ouvindo isso agora e sente um aperto no peito, se reconheceu alguma dessas frases ecoando na sua vida, eu quero que você saiba, você não está sozinho. A gente cresce achando que precisa conquistar o amor dos outros para se sentir completo, mas no fim, o amor que mais liberta é aquele que a gente constrói dentro da gente, sem plateia, sem aplausos. Só você, sabendo que merece mais do que migalhas, merece mais do que alguém dividido, merece mais do que um amor pela metade. E eu não estou aqui para te dar fórmulas mágicas porque elas não existem, mas posso te dar uma certeza. Quando você para de correr atrás de quem já escolheu partir, a vida começa a te apresentar quem quer ficar, sem jogos, sem dúvidas, sem frases camufladas. Então, se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu que eu descrevi algo que você também já viveu, me conta nos comentários. Vamos transformar a dor em entendimento. Vamos transformar despedidas em recomeços. E se você quer continuar recebendo conteúdos que falam de verdade, sem máscaras, sobre o que a gente sente mas nem sempre consegue colocar em palavras, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, hoje. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é de alguém que diga: eu sei como dói, mas eu também sei que passa. E que depois, a vida pode ser ainda mais bonita. A escolha de ficar ou partir pode não estar nas suas mãos, mas a escolha de se reconstruir sempre vai ser sua.